Era uma noite sombria do final do século XIX, quando as lanternas tremeluzentes lançavam sombras longas e inquietantes sobre o terreno silencioso do antigo cemitério de Vila Antiga. O ar carregava o perfume de jasmim e terra úmida, misturando-se com o som distante de passos hesitantes e palavras sussurradas pelo vento. Aos olhos de um coveiro como Antônio, o silêncio era uma companhia rogamente familiar, porém compartilhada de segredos que só ele poderia desvendar. Antônio, homem de meia-idade com mãos calejadas pelo trabalho árduo, tinha uma rotina que mergulhava na penumbra da madrugada, quando as sepulturas eram preenchidas e as sombras óbvias ganhavam forma própria. Seus olhos carregavam histórias de perdas e despedidas, e suas mãos, marcadas pelo esforço, tinham uma delicadeza peculiar ao tocar as tábuas de madeira e as pedras funerárias antigas. No entanto, naquela noite, algo diferente pairava no ar. Uma bruma espessa começou a se formar entre as lápides, envolvendo tudo em um véu de mistério. Antônio sentiu um frio percorrendo sua espinha, como se uma presença invisível estivesse se aproximando. Sua rotina diária tornou-se uma dança entre o medo e o dever ao contemplar o silêncio que parecia ouvir e responder às suas próprias dúvidas. Conforme avançou no trabalho, uma luz difusa começou a emergir de uma cripta esquecida no canto mais remoto do cemitério. O brilho era pálido e quase fantasmagórico, convidando-o a se aproximar. Sua curiosidade, misturada com uma sensação de urgência inexplicável, levou-o a descer as escadas de pedra que cravavam o chão úmido. Dentro, sombras dançavam na parede, como se o próprio espaço estivesse vivo, respirando e aguardando para revelar seus segredos. Ali, no coração daquele espaço sombrio, Antônio descobriu restos de uma história que ultrapassava sua compreensão. Fragmentos de roupas antigas, uma caixa de couro envelhecida e um diário rasgado que pareciam palavras de despedida. Cada página revelava a angústia e o sofrimento de alguém que havia sido aprisionado entre a vida e a morte há mais de 100 anos. Sua alma, ainda aprisionada neste mundo, clamava por liberação, por justiça, por paz. Enquanto ele tentava compreender o que aquela descoberta fez, uma força invisível começou a puxá-lo para fora do esconderijo. Uma sensação de ser transmitida, de ouvir vozes sutis que ecoavam por entre as lápides. Antônio sentia sua própria essência estando envolvido por uma presença ancestral, uma conexão profunda com o passado que nunca havia sentido antes. Seu coração acelerou, batendo forte contra o peito, enquanto a noite parecia se aprofundar em sua própria existência. Ao retornar ao mundo exterior, o frio na espinha persistia, como se o próprio tempo tivesse se distorcido ao seu redor. A luz da lua, agora plena e imponente, iluminava o caminho de volta, revelando as marcas do que havia sido descoberto. Antônio sabia que aquele não era um trabalho comum de cobreiro, mas uma missão que lhe foi imposta por forças muito além de seu conhecimento. Sua alma, compartilhada de memórias e segredos ancestrais, agora se entrelaçava com os mistérios daquele cemitério sombrio. Durante as noites seguintes, Antônio passou a ouvir vozes sussurradas nas trevas, conversas que deixaram ecoar do passado, histórias de vidas interrompidas e de almas inquietas. A cada descoberta, sua conexão com o mundo espiritual se aprofundava, revelando uma complexidade que desafiava toda lógica e razão. Ele percebeu que, de alguma forma, sua própria existência havia sido entrelaçada com as histórias de dor e esperança do passado. Assim, dia após dia, o cemitério se tornou um símbolo de algo maior. Uma ponte entre o que foi perdido e o que ainda clama por justiça. Antônio, enquanto limpava as lápides e cuidava do silêncio que pairava ali, compreendeu que ele era o guardião de histórias esquecidas, de vozes que jamais deveriam ser silenciadas.
Em meio ao medo, surgiu uma determinação de revelar os segredos que o tempo tentava esconder, de dar voz às almas que, mesmo na sombra, ainda ousavam pedir por paz. Com o passar do tempo, as histórias daquele lugar se tornaram parte de sua própria essência. As noites de trabalho deixaram de ser apenas uma rotina sombria e passaram a ser uma missão de coragem e esperança. Antônio sabia que o verdadeiro horror não residia apenas na escuridão, mas na ignorância que tentava silenciar o passado. Ele decidiu então que manteria vivo o legado daqueles que ali jaziam, transformando o medo em luz, a perda em memória e o silêncio em testemunho eterno. Deixa seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Deus abençoe você e sua família.